Pré-candidato, eu queria entrar em alguns assuntos que também têm sido pauta, principalmente no Congresso Nacional, e que eu tenho visto alguns posicionamentos do senhor nas redes sociais. Eu queria saber a opinião do senhor, por exemplo, sobre o PL da misoginia e outros textos também que nos últimos tempos têm focado em tentar evitar a violência contra a mulher, que tem sido crescente no nosso país. O senhor é contra esse PL? O porquê? Qual que o senhor disse dessa necessidade de tentativa de se aproximar das mulheres? Como fazer esse caminho num público que, até onde a gente tem acompanhado, não tem uma preferência direta pelo senhor pelos últimos posicionamentos? Grande pergunta. Veja, quando eu rodei o interior do Maranhão, quando eu rodei o interior do Ceará, fui em cidades tomadas pelo Comando Vermelho, quando eu fui no Rio de Janeiro, absolutamente nenhuma mulher me parou para falar que estava muito preocupada com o avanço da misoginia em redes sociais. Elas estavam preocupadas que o filho delas estava sendo assaltado, que a filha delas estava sendo assaltada, que ela estava sendo assaltada. Falou, por favor, acaba com esses bandidos. Inclusive, as pesquisas demonstram que há uma preocupação com a violência, ela é enorme. Está sempre violência e corrupção dentre as maiores preocupações do brasileiro. Ela também está preocupada se a escola que o filho dela está estudando está alimentando bem a criança e se a criança está aprendendo e se ela vai ter um transporte bom para ir e voltar do trabalho dela, porque essa mulher, em geral, uma mãe solteira, cujo pai, em muitos casos, não paga a pensão e ela é obrigada a cuidar da vida. Essas são preocupações materiais e concretas. Só que a gente chega nas redes sociais e vê essas discussões do movimento feminista, que olha, nós precisamos discutir a misoginia. O que isso gera? Perseguição a pensamento diferente em redes sociais, ou como eu vi num concorrente de vocês na televisão, algumas especialistas falando que se um homem interromper uma mulher num ambiente de trabalho, isso é misoginia. Pois bem, sendo misoginia, isso seria equiparado à injúria racial, crime inafiançável. Então nós começaremos a ter, vamos dizer, empresas se preocupando em talvez não contratar mulheres, pessoas evitando relacionamentos pessoais e relacionamentos amorosos com medo de uma criminalização das relações. Então, em vez de a gente focar no que realmente interessa às mulheres, nós criamos espantalhos e ficamos focados nesses espantalhos. Eu não consigo acreditar nisso. E aí eu vejo a esquerda interessada em obter votos, fazendo demonstração de virtude no Congresso. Agora vai acabar a misoginia. E a direita covarde votando junto com medo de perder voto entre as mulheres. Eu volto para a minha mesma posição para esse caso 6x1. Quer ajudar as mulheres a não serem alvo de violência? Vamos aumentar as penas para qualquer crime violento contra a mulher. O marido bateu na mulher, vamos aumentar a pena porque a pena não está alta. Pai que não paga a pensão, e isso é assim, a típica família brasileira, uma mãe solteira com um cara que está evitando pagar a pensão. Pai que não paga a pensão, as penas têm que ser muito altas, até porque às vezes ele vai preso e aí tem a remissão da dívida. Tem que pagar e tem que ser preso porque botou o filho no mundo, tem que cuidar. Inclusive, é legal a gente estender um pouco essa pergunta. Há um estudo da FGV de 2007 que mostra que os rapazes que cometem crime no Brasil são filhos de famílias que não têm a presença paterna. Ou seja, o pai não está presente com essa criança, ainda gera um menino que acaba sendo disfuncional e acaba cometendo crimes violentos, perpetuando um ciclo de violência. Então, a mulher sofre muito nisso. Então, vamos atingir essas áreas? Vamos atingir áreas que são centrais para melhorar a qualidade de vida da mulher? Eu prefiro fazer isso do que só fazer esse discursinho meio bonitinho, que para mim não vale nada. Então, para ver se eu entendi, quer dizer, na base de aumentar a punição para qualquer homem que cometa qualquer tipo de crime contra a mulher, em especial nesses casos envolvendo violência doméstica, familiar. Exato, e um agravante sobre um problema que aflige as mulheres, que são as mães solteiras, que é o fato do marido evadir do pagamento da pensão e não estar presente na criação da criança. Isso é um problema social gigantesco. Eu volto a colocar, isso é a base do nosso problema de violência. A gente fala, como resolver a segurança pública? Tem que botar a polícia, tem que destruir as facções? Tem. Só que quem é a força de reposição, quem é a mão de obra barata que o crime vai buscar? É um menino que quase sempre tem um pai ausente. Vulnerável, não tem um exemplo masculino. E a correlação, inclusive, entre a ausência de pai e cometimento de crime por esse jovem é maior do que, por exemplo, desigualdade social. Para a gente ver o quão grande é esse impacto. Então, nós temos que corrigir isso. Homem vagabundo que não quer pagar a pensão da mulher ou quer abandonar a criança, esse cara a gente vai atrás dele. Precisa ir. O senhor mencionou a questão aí do combate ao crime organizado e também tem sido uma referência que o senhor sempre tem citado nas políticas de segurança pública, que é o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que se tornou uma referência que muitas lideranças, principalmente aqui na América Latina, têm citado. Agora, El Salvador é um país incomparavelmente menor do que o Brasil. Se eu não me engano, o senhor já esteve, inclusive, em El Salvador? Não chegou a estar. O Renato Batista do nosso time teve. Tá. Conversou, inclusive, com o próprio. Perfeito. O que foi, então, aprendido desta conversa do Renato, da sua equipe,
com o presidente El Salvador, que é de fato aplicável aqui no Brasil e como que, na sua avaliação, mesmo que o presidente da República tenha uma postura mais incisiva, mais dura contra o crime, como articular isso, sendo que a segurança é uma responsabilidade de 27 governadores dos mais variados matizes, trajetórias, origens e realidades locais? Outra pergunta que ela é muito complexa e eu vou responder da forma mais clara possível. A primeira coisa que o Bukele fez foi quebrar a imaginação que nós temos na América Latina. Ele mudou no país dele, mas isso existe no México, na Colômbia, no Peru, no Brasil, que é a ideia de que você vai conviver pro resto da vida com o crime organizado. Portanto, tua casa tem que ter um muro, portanto, teu carro tem que ter um isso-filme, você tem que ter medo de andar com o celular. A América Latina aceitou que ela é controlada pelo crime. Então, a primeira coisa que ele mudou foi, não, eu posso destruir isso. E a gente ouve sempre dos especialistas, é impossível destruir, não dá, olha, temos que conviver, nós temos que aceitar que o Oruan vai fazer uma música, vai tocar no Spotify, o filho do Marcinho VP, e o filho do Marcola também agora é artista. Então, a negação dessa aceitação, ou seja, a mudança na cabeça das pessoas, foi a primeira coisa que ele fez. E ele gerou o resultado, ele aumentou as penas, ele colocou, né, algo que é permitido na Constituição de El Salvador, que é um estado de exceção, que permitia que a polícia e as Forças Armadas agissem de maneira enfática. Ele tratou as facções criminosas como organismos anômalos, como terroristas, ou seja, ele teve uma lei especial, criou o famoso Secote, que custou coisa de 500 milhões de reais, fazendo a conversão, que é um super presídio lá em El Salvador, e aí ele destruiu eles e hoje El Salvador é um lugar muito, mas muito seguro. Outras nações, por exemplo, no leste asiático, apresentam também leis muito duras contra o crime organizado e apresentam, a despeito de terem sido pobres há muito tempo, qualidade de vida e números ligados a homicídios e roubo muito menores do que o Brasil. Então, ir por esse caminho, eu posso falar de nações maiores do que El Salvador, eu posso falar da China, que é gigantesca, que apresenta, vamos dizer, leis penais quase tão duras quanto El Salvador, num estado de exceção, mostram que a gente tem esse caminho de enfrentamento. A questão é que a gente simplesmente não está tentando. E nós temos que tentar, porque nós temos que parar de aceitar que nós temos que esconder o celular quando a gente anda na rua, que uma mulher tem que ter medo de sair do ônibus e chegar até a casa dela. A gente não tem que ter medo de nada. Assim como nós temos que tirar da nossa cabeça a ideia de que cidades têm que ter favelas, que a favela faz parte da nossa personalidade, que a pobreza faz parte da nossa identidade, que nós temos que ter, sei lá, um pé de meia para a criança ir para a escola. Isso é tudo loucura. E a gente aceitou que a gente tem que viver uma vida de louco. Então, nós temos que endereçar essas grandes questões com a mesma missão que o Bukele entrou. Eu vou acabar com o crime organizado, com as medidas duras que ele adotou e com a nossa capacidade bélica, nós temos através das polícias e da inteligência com o COAF e Polícia Federal. Nós temos que endereçar a questão dos investimentos estatais para acabar com a favela, que é o lugar em que o crime, infelizmente, domina as pessoas. A gente está falando de praticamente 50 milhões de pessoas que vivem sob a interferência direta do crime organizado. E mudar a imaginação do brasileiro de que é possível viver num lugar que é muito bonito e que pode ser feliz. Hoje nós temos um Brasil que tem um potencial enorme, mas é um país triste, cujas cidades são feias. As cidades do Brasil são horríveis. Todas as casas são muradas, as ruas são abandonadas e as pessoas têm medo de andar. Então, essa mudança cabe ao Poder Executivo. Esse é um papel do presidente. E aí, te respondendo sobre a articulação, de maneira muito simples. Há governadores que tentaram já fazer esse enfrentamento, mas eles são submetidos a uma lei penal e às leis de execução penal, que são prerrogativa do Congresso Nacional e da Presidência da República alterar. Então, quando tentaram as UPPs no Rio de Janeiro, por mais que tenha sido uma iniciativa boa, no fim do dia, se não alterasse as leis penais e o Código de Processo Penal, não resolvia nada. Se não tivesse um estado, por exemplo, se eles pudessem decretar o estado de defesa, que permitia que o BOPE entrasse na casa das pessoas onde às vezes se escondia um criminoso, não ia dar, como não deu. Então, o Poder Executivo tem que criar um arcabouço legal e agir junto com as polícias estaduais, com os governadores. Se o governador está cooperando e ele executar, vamos bater as metas juntos. Se o governador não cooperar, como, por exemplo, eu tenho certeza que o governador do Ceará, que vive me processando, não cooperaria, nós vamos colocar um estado de defesa no estado dele, ele fica afastado dessa prerrogativa e nós destruímos o crime no estado dele. Meu recado é para todos os estados. Na Bahia, no Ceará, as pessoas reclamam, e a polícia também reclama, o governador não faz nada. A gente sabe onde está o criminoso, eles estão tomando a cidade, mas ninguém faz nada. Eu vou fazer. Só para esclarecer, antes de passar a palavra para a Larissa, o senhor falou estado de defesa, quer dizer, usar um mecanismo que já existe na Constituição e mais rigoroso do que, por exemplo, as GLOs, as garantias de lei e ordem, por exemplo... Que o Temer usou. Exato. O Rio de Janeiro passou por uma intervenção, Exato. Era o general Walter Braga Neto. Exato. E veja só, não é um mecanismo, quem fala, isso é autoritário, isso não é autoritário, isso é estabelecer a autoridade. O Temer tinha feito uma GLO assumindo o controle, vamos dizer, da área de segurança no Rio de Janeiro. Ok, eu espero não precisar fazer isso se os estados cooperarem. Agora, se o estado do Ceará, para pegar um exemplo prático, quiser manter Santa Quitéria, uma cidade que tem urânio e que foi tomada pelo Comando Vermelho, sob o comando do Comando Vermelho, eu vou decretar que Santa Quitéria
estará em estado de defesa e a polícia e as Forças Armadas, se necessário, vão entrar em Santa Quitéria, vão destruir o Comando Vermelho de Santa Quitéria, libertar a população. Eu gostaria de contar com o auxílio dos governadores. Agora, se não quiser auxiliar, a gente faz sem eles mesmo. Larissa, acho que a nossa última pergunta tem que estar passando rápido aqui, mas vamos lá. Uma última pergunta, então, antes da gente encerrar. A gente tem percebido críticas a alguns candidatos, posso citar até o próprio pré-candidato, né, Flávio Bolsonaro, de falta de experiência com o executivo. O senhor não tem nenhuma experiência política em cargos eletivos. O senhor acha que isso seria um problema, tanto para elegê-lo, quanto se caso isso acontecesse, essa falta de experiência? Não. Não, porque temos grandes líderes políticos no Brasil e no mundo que tiveram nenhuma experiência em cargo eletivo pretérito e fizeram bons governos, como pessoas que tiveram muita experiência e fizeram maus governos. Não é exatamente isso que determina o sucesso de um mandatário. A Dilma tinha experiência administrativa dentro da máquina pública e foi um desastre. Então, e o Milei, vou dar um exemplo aqui de uma figura que está fazendo um governo técnico e efetivo nas políticas públicas dele. A gente pode até, eventualmente, não concordar exatamente com a política B ou C, mas ele está conseguindo fazer as entregas prometidas por ele. E uma coisa que me torna diferente dos demais eu não tive cargo eletivo, mas eu faço política de maneira efetiva há muitos anos. Por exemplo, o Zema hoje foi num podcast e falou, eu tenho mais experiência que o Renan. Veja, quando ele concorreu para o governador, ele não tinha experiência nenhuma e ele fica fazendo campanha falando que ele é um empresário e não um político. Pois bem, eu sou político sem precisar de mandato. Há mais de 12 anos, eu liderei o impeachment de Dilma Rousseff, como o Yuri bem observou, não só nas ruas, mas no parlamento, organizando o comitê do impeachment no parlamento. Montei um partido político, coisa que o Bolsonaro não conseguiu, e lidero inúmeros parlamentares ao redor do Brasil que têm um desempenho político muito acima da média. O melhor parlamentar do Brasil é o deputado Kim Kataguiri, altamente efetivo, que interfere na política brasileira, sendo parte de um grupo que, em última instância, é presidido por mim. Então, eu tenho experiência política verdadeira e eu tenho algo que políticos que têm experiência não têm, que é coragem. Eu topo perder voto, perder seguidor, perder doador, em nome do que eu acredito, que é uma questão de integridade. E essa integridade é o que um homem público precisa, é o que a famosa ética da responsabilidade, que o Max Weber tanto fala. Nós precisamos ter isso no mandato, e eu faço isso quando sendo presidente do MBL. Se eu, enquanto líder, eu enganar as pessoas, falar que vou fazer uma proposta, mas não entregar ela no final, ou falar que não vou fazer algo e entregar, como será o pacote fiscal que todos terão que fazer, caso ganhe a eleição, eu me torno um mentiroso, e eu não vou ser esse mentiroso. Eu vou ser brutalmente honesto. E sendo honesto, tendo proposta e sendo um bom líder, eu serei um bom presidente.